Temos um profundo desejo de estar conectados com os outros. Ok. Muito obrigado. Nos conectamos com os outros através da tecnologia, através de simples interações diárias, através do ato de ir de um lugar para o outro. Nos conectamos na alegria compartilhada de nossos momentos favoritos e também nos conectamos na decepção coletiva quando acabam. Todos nós ansiamos por essa conexão, por significância, pelo pertencimento e relacionamentos que durem. Eu adoro nosso pequeno grupo. O que mais gosto no Alpha é o pequeno grupo. Eu fiz tantas novas amizades. Eu dou uma espiada na primeira noite e não penso obrigatoriamente se tornarão amigos. Mas eles se tornam. Fico ansioso para revê-los na semana seguinte e ouvir suas novidades. Se algum deles não aparece, fico decepcionado por não vê-lo, sinto sua falta. Rimos muito juntos, às vezes choramos juntos e vemos o olhar no rosto das pessoas mudar. Se a sua experiência é parecida com a minha, então você já provou um gostinho da igreja. Seu pequeno grupo Alpha é um micro-organismo da igreja. A igreja inclui o pequeno grupo Alpha, mas é claro que é maior, é bem mais legal e bonita. E é muito diferente da ideia que eu fazia antes sobre igreja. Antes de conhecer Jesus, havia duas palavras que eu associava à igreja: chatice e templos. Eu não gostava de igrejas. Mas o interessante é que, nos primeiros 300 anos da vida cristã, não havia templos. Então, isto não pode ser o principal. Estas coisas não são a essência. É como se eu dissesse: o que é o casamento? E você respondesse: bem, o casamento é um anel, é uma certidão de casamento e uma cerimônia. Sim, mas isto não é a essência do casamento. No coração do casamento existe uma coisa bem mais profunda. E no coração da igreja existe algo bem mais fascinante, belo e maravilhoso. Não é que eu goste da igreja, simplesmente eu amo a igreja. Há tanta coisa a dizer sobre a igreja. Isto é apenas o início de uma introdução, tipo mergulhar o dedão na água. Isto não é uma teologia da igreja, isto não é sequer uma introdução à teologia da igreja. É só um gostinho. Eu quero encorajar você a se envolver e depois, ao longo da vida, descobrir toda a beleza, maravilha e glória da Igreja de Jesus Cristo. Falando em uma introdução à igreja, eu quero examinar algumas palavras que hoje eu associo à igreja. E elas explicam por que eu amo a igreja. A primeira é que a igreja é a amizade. No Evangelho de João, Jesus diz: vocês serão meus amigos. Eu os tenho chamado amigos. Eu vou à igreja quando eu preciso de ajuda e preciso de alguém para me ouvir. Eu, desde criancinha, sempre fui à igreja. Pra enfrentar a semana. Eu não vou à igreja. Só pra confraternizar com as pessoas que andam no mesmo caminho que o meu. Porque a igreja é uma comunidade também. Eu gosto do que ela representa no sentido de comunidade e o que ela traz. Embora eu não seja uma cristã, eu vou à igreja toda semana porque eu adoro estar com as pessoas de lá, porque lá as pessoas se importam umas com as outras. É um verdadeiro privilégio ser um cristão, ser amigo de Jesus. Falar com ele, ler sobre ele e passar a conhecê-lo. Mas, além de ter essa amizade com Jesus, Jesus ainda nos conclama a ter relacionamento com o próximo. Sim, isto é o incrível no pequeno grupo no Alpha, o modo como a amizade se desenvolve durante as semanas. E a palavra usada no Novo Testamento é koinonia. É meio difícil de traduzir, mas é um nível de amizade que extrapola idade, etnia, origem e cultura. Eu experimentei na igreja um nível de amizade que eu nunca havia experimentado em nenhum outro lugar. É muito importante se reunir com os outros, porque você não pode ser um cristão isolado. O escritor de Hebreus diz: não deixemos de reunirmos como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros.
Sem uma comunidade de amigos, perdemos nosso entusiasmo e isso faz com que nossa fé esmoreça. Mas quando nos reunimos, a chama se reacende, porque amigos encorajam uns aos outros. Ainda não sei, mas... A segunda razão de eu amar a igreja é que ela é família. A igreja não é uma organização a qual você se associa, é uma família a qual você pertence. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Não pode dizer que ama a Deus, mas não ama os filhos dele, que são a igreja. Deus é seu Pai e isso faz de vocês irmãos e irmãs. A intenção de Deus era reunir toda a raça humana como uma família, unida ao redor de Cristo. A forma de nos tornarmos parte da família de Deus não é através do nascimento físico, é pelo nascimento espiritual. Jesus falou sobre nascer da água e do Espírito. Jesus foi batizado e ele ordenou que seus discípulos se batizassem. Se tornar um cristão envolve 3 coisas. Primeiro é uma coisa que Deus faz. Ele te dá o Espírito Santo. A segunda é uma coisa que você faz. Você se arrepende e crê. A terceira é uma coisa que a igreja faz, que é batizar. O batismo é uma marca visível do que significa ser um membro da igreja. É um sacramento. A água significa lavar, purificar dos pecados. Simboliza o Espírito Santo. Os rios de água viva. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Isto também simboliza morrer e renascer com Cristo. Suponha que esta folha de papel represente você. Imagine que seu nome esteja nessa folha. E esta Bíblia é Jesus. Paulo explica que você está unido com Cristo de uma forma mística. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte dele. Tudo o que acontece neste livro acontece nesta folha de papel. Então, quando Jesus morreu na cruz, você morreu. Quando Jesus foi sepultado, você também foi. A vida antiga ficou para trás. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, você ressuscitou com ele para uma vida nova. Jesus me salvou. Eu me tornei quem ele queria que eu fosse. Ele me ajudou. O Espírito Santo não muda nada e ele muda tudo. Você pode trazer os valores do reino nos quais você crê para o seu trabalho. O Filho de Deus teria morrido por você, ainda que fosse a única pessoa. Essa tem sido a minha boa nova, e eu quero que o mundo todo saiba sobre isso. Jesus, de algum modo, me escolheu. Eu nunca tinha conhecido esse tipo de alegria. Eu sou Emily Tata. Eu nasci em 1989 e eu fui criada nas ruas. A minha mãe vivia nas ruas e ela me teve na rua. Eu passei por muitas coisas desde os meus 5 anos de idade. Eu ia de casa em casa implorando por um prato de comida. Era muito difícil de conseguir. Comida e roupas eram coisas que não tínhamos muita facilidade de encontrá-las. Então nós revirávamos o lixo para encontrá-las. Nós pegávamos papel e roupas que as pessoas jogavam fora por causa de manchas, de sujeira, e nós lavávamos e vestíamos. Eu tive que sobreviver de diferentes formas. Às vezes você tinha que ir de casa em casa pedindo comida, e aí quando você não encontrava, você encontrava um porteiro e ele te fazia dormir com ele primeiro, e aí depois ele deixava você passar para pegar a comida. Mas mesmo com tudo isso, às vezes eles te davam comida e também às vezes não davam, né? Isso não acontecia só uma vez, mas sempre que eles queriam, e eu era obrigada. Eles me levaram a engravidar aos meus 13 anos de idade,
quando eu tinha meus 19 anos, eu conheci pessoas do Alfa e, através de um programa de alimentos, foi a primeira vez que eu conheci pessoas que me mostraram o verdadeiro amor. E eu disse para mim mesma, essas pessoas têm um amor que eu nunca vivi antes. E desde o dia em que eu fui batizada, eu senti a paixão de ensinar e de ganhar pessoas também para Cristo, nas igrejas, nas escolas, com idosos, com jovens com mãe sem teto e também com garotos pequenos e também garotos grandes e crianças em idade do jardim de infância. Pela graça de Deus, eu comecei a trabalhar e a ensinar a meninas de rua. Então, tem sido uma coisa muito boa. E eu amo. Eu adoro a igreja porque ela nos dá amigos, nos dá família. Eu adoro a igreja porque ela é um lar. No Antigo Testamento, o templo físico era a casa de Deus, o lugar da presença dele. E por isso as pessoas o amavam tanto. No Novo Testamento, não é um edifício físico, é um edifício feito de pessoas. Paulo, na carta dele aos Efésios, fala sobre um santuário santo. Nele vocês também estão juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Jesus disse, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nos reunimos, Jesus promete que estará presente através do seu Espírito. Às vezes, quando as pessoas entram na igreja, elas sentem o clima, elas sentem o Espírito Santo, sentem Jesus, a presença de Deus. É como voltar para casa. A igreja é a casa. Na hora que eu entro na igreja, eu me sinto muito melhor. Eu sinto como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Bom, eu costumava ir a uma igreja, mas eu não sou muito chegada a isso, sabe? Sei lá, eu não gosto muito, não é pra mim. Eu não gosto de ir quando tem reunião. Mas eu vou e, se ela estiver livre, eu entro e passo um tempo sozinho. Sei lá, eu me sinto confuso sobre isso, sabe? Quando eu vou pra igreja, eu vou pela mensagem, tá ligado? É família, é uma outra parte da família. É sempre bom ter algo novo, fresco pra semana, sabe? Eu adoraria que as pessoas, quando entrassem na igreja, se sentissem em casa. Nos reunimos, adoramos, ouvimos a palavra de Deus, recebemos a comunhão e oramos uns pelos outros. Você sai para trabalhar durante a semana. No domingo você vai em casa para ser restaurado, revigorado e reenergizado. A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas não são julgadas, mas amadas, aceitas e bem-vindas ao lar. A quarta razão de eu amar a igreja é porque a igreja é Jesus, é o corpo dele. São Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo dele. Os dois são inseparáveis. É assim que o mundo vê Jesus hoje. A igreja é ideia de Jesus. Ele nunca escreveu um livro, ele formou uma comunidade. Ele começou um pequeno grupo, e esse pequeno grupo cresceu e cresceu durante 2000 anos. A Igreja Universal é composta de todos aqueles pelo mundo e no decorrer dos tempos que depositaram sua confiança em Jesus, e ela é vasta. Há mais de 2,4 bilhões de cristãos no mundo hoje. Dezenas de milhares de novos cristãos a cada dia. A igreja na Europa Ocidental está em declínio. Mas isso não é representativo do que está acontecendo globalmente. Na África, em 1900, havia 10 milhões de cristãos. No ano 2000, havia 360 milhões de cristãos, um crescimento de 3.600%. Na China, em 1940, havia 4 milhões de cristãos. Agora, especialistas estimam que haja mais de 100 milhões. Hoje, a fé cresce entre os jovens. A China, em breve, poderá se tornar o maior país cristão do mundo. Nos Estados Unidos, 92% professam a fé em Cristo. Há 250 milhões de cristãos professos. Estivemos no Brasil recentemente com um cardeal católico que nos convidou a ir à igreja dele num domingo. Havia 45 mil pessoas na celebração e 10 milhões de pessoas assistindo pela TV.
No Rio, na Jornada Mundial da Juventude, liderados pelo Papa Francisco, 3 milhões de jovens se reuniram para adorar a Jesus. É um enorme privilégio viver em uma parte do mundo onde você tem liberdade para adorar, sem ser detido, preso ou até executado. Em algumas partes, a igreja é perseguida. O número de pessoas que morreu por professar sua fé em Jesus nos últimos 100 anos supera o de todos os outros séculos juntos. E ainda assim, a igreja nestes locais continua incrivelmente vibrante. Somos o corpo de Cristo. Não queremos ser divididos. Tragicamente, a igreja tem sido muito dividida no decorrer dos anos, mas o bom é que o Espírito Santo está fazendo uma coisa nova. A união é vital. Infelizmente, na história da igreja tem havido muita desunião. Mas vivemos em uma época maravilhosa, onde o Espírito Santo está reunindo todos nós. Jesus orou para que todos sejam um, para que o mundo creia. Um mundo dividido requer uma igreja unida. Este tem sido um dos grandes privilégios de estar envolvido com o Alfa, que é liderado em todas as grandes igrejas e denominações ao redor do mundo. Eu amo a Igreja Católica. Tenho sido tão enriquecido por ela. Eu amo a Igreja Ortodoxa. Eu amo a Igreja Protestante. Eu amo a Igreja Pentecostal. Somos todos parte do mesmo corpo. Somos todos um em Jesus. E o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos divide. Unidade e verdade não são opostas, caminham juntas. Eu não sou o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E é só unidos que temos uma visão melhor daquele que é a verdade, Jesus, que é a verdade. Tchau, pessoal. Até logo. Tchau, pessoal. Unidade não quer dizer uniformidade. Há muitas partes diferentes e a variedade é grande. É fácil pensar que se outra igreja faz as coisas de forma diferente, então está errada, mas na verdade todos aprendemos uns com os outros. Paulo diz, considerem os outros superiores a si mesmos. Essa é a Igreja Unida. Cada um tem um papel a desempenhar, dar e servir. A igreja é a maior organização voluntária no mundo. Alimentando os famintos, visitando os doentes, servindo aos detentos, cuidando de ex-detentos e combatendo a injustiça. A igreja é Jesus. É o corpo dele para o mundo. A quinta razão de eu amar a igreja é porque a igreja envolve amor. É um relacionamento amoroso. É um relacionamento amoroso entre você e Jesus, entre Cristo e a igreja. São Paulo diz desta forma. Ele diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aí ele continua falando sobre casamento. Mas ele diz, bem, acontece que não estou falando sobre casamento mesmo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo que o casamento é quase como uma analogia do relacionamento entre nós e Jesus. O casamento em si não é um objetivo supremo. O próprio Jesus não se casou, mas o casamento aponta para algo bem mais incrível e profundo. Ele aponta para o relacionamento entre você e Jesus, entre Cristo e a igreja. Então o Alfa é apenas o começo. De certo modo, é feito a cerimônia. O que importa não é só a cerimônia, mas o casamento a longo prazo. E o que importa para você é como vai se posicionar neste relacionamento com Jesus a longo prazo. A mensagem que nós tentamos transmitir, passar durante esse tempo, é que Jesus ama você. Jesus morreu por você. Deu a vida por você. Ainda que você fosse a única pessoa no mundo, Jesus teria morrido por você. Deus te ama incondicionalmente, de todo o coração e continuamente. Então a igreja deveria ser famosa pelo seu amor. Um amor que é incondicional e inclusivo. Amor pelas pessoas de diferentes origens, idades, etnias, estilos de vida e perspectivas. Eu me lembro do Ed. O Ed saiu da escola aos 16, ele não tinha qualificações. Veio morar em Londres, ele dormia nas ruas de Londres, se tornou um alcoólatra. Começou a se injetar com heroína, se injetou tanto
que não tinha mais veias para injetar. Ele começou a se injetar na virilha e sofreu uma trombose profunda. Teve cirrose no fígado, teve problemas nos pulmões e chegou muito perto da morte. Era assim que Ed parecia, perto de morrer. Ele veio ao Alpha, veio ao fim de semana Alpha. E durante o fim de semana Alpha, ele conheceu Jesus Cristo. Alguém orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E Jesus o libertou. O libertou do alcoolismo, o libertou do vício na heroína. Ele se tornou um homem mudado. E é assim que meu bom amigo Ed está hoje. É praticamente um voluntário em tempo integral. Na igreja, ele disse, eu não posso mudar o meu passado, mas posso mudar o meu futuro. Ele quer contribuir com a sociedade. E está fazendo isso. Está fazendo a diferença na vida de outras pessoas hoje. E ele é parte da igreja. É isso que a igreja é. Não é um museu que exibe pessoas perfeitas. É feito um hospital que nos recebe quando estamos quebrados, quando estamos magoados e feridos, e nos devolve a vida através do amor. Esse amor incondicional ajuda a romper barreiras. Ele põe as pessoas de pé de novo, restaura e cura. Ser cristão significa pertencer à igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Uma comunidade de amigos, irmãos e irmãs em Cristo. E a igreja é casa. A igreja é Jesus, o corpo de Jesus para o mundo. E a igreja é amor, a noiva de Cristo. E nós queremos encorajar você, como o Alpha está chegando ao fim, a se envolver, agora mesmo, bem aí onde está. Essa tem sido uma aventura muito incrível. É, mas saiba que isso tudo é só o começo. O amor. É disto que se trata. Você é amado. Você é amado por Deus. Se você não levar nada do Alpha, leve ao menos isso. Deus ama você. Você é um filho de Deus. O Espírito de Deus vive dentro de você. Jesus morreu por você. Esse é o tanto que Deus te ama. Você tem a mensagem mais poderosa do mundo. É uma mensagem que mudará vidas. Sua vida tem um propósito. Você pode fazer a diferença. Mas não podemos fazer isto sozinhos. Madre Teresa disse, eu posso fazer o que você não pode. Você pode fazer o que eu não posso. Mas juntos podemos fazer coisas grandiosas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Foi maravilhoso.